Olá pessoal, mãe Beth da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, estamos aqui em mais um vídeo e hoje nós vamos responder algumas perguntas, uma delas sobre o que seria a Aruanda. Então estamos aqui na natureza, um lugar lindo, maravilhoso, Terra, né? Aqui, Terra, planeta Terra, estamos nós encarnados. Aruanda é o nome dado à cidade espiritual, onde vivem os nossos guias. Então aqui estamos São Paulo, capital. Aruanda seria a cidade espiritual dos nossos guias. Como que eles vivem lá, se tem bairro, casa, se os pretos velhos ficam junto com os caboclos e com as crianças, se os baianos também ficam lá com os boiadeiros, aí eu já não sei explicar, né? O que a gente sabe é que Aruanda é o nome dado à cidade espiritual aonde os nossos guias vivem, né? Então, na verdade, a gente acredita muito que os guias e os protetores, né, e os nossos guardiões, enfim, né, que eles vivem num lugar, né? Eles, na verdade, correm, giram, estão conosco, trabalham em outros locais, né? Então, os nossos guias não trabalham normalmente só conosco, trabalham com outros médiuns, mas vamos supor que eles vão ter que descansar, também não acho que aconteça, ou eles se reúnem para uma festa de confraternização, também não sei, isso se daria na Aruanda. Tudo bem? Então, esta é uma pergunta. Segunda pergunta, me perguntam muito sobre crianças e adolescentes, o procedimento quanto à prática e o desenvolvimento da mediunidade. Aí eu vou dizer a minha opinião e, consequentemente, como isso é feito no terreiro que eu comando, né, juntamente com o meu caboclo. Nós não aceitamos o desenvolvimento de crianças, também não é permitido para adolescentes até completarem a sua maioridade, e mesmo que isso aconteça, mesmo que já seja maior de 18 anos, na minha opinião, este jovem ele já tem que ter responsabilidade quanto à parte financeira. Então, eu acho que o jovem ele tem que primeiro estudar, ele tem que primeiro se formar, ele tem que primeiro ter uma estabilidade financeira, para aí sim ele se preocupar com a sua vida mediúnica espiritual. Isso vem de coisas que eu mesma passei, porque eu iniciei muito jovem na Umbanda. Hoje, reavaliando, me arrependo um pouco, porque eu não tinha noção de muitas coisas, acabei abrindo mão de outras por conta da Umbanda. Então, eu sempre falo lá no meu terreiro e para os meus filhos que, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter esta estabilidade, porque trabalhar com a mediunidade não é barato. Por mais que o terreiro que você trabalhe não tenha muitos custos, mas ele sempre tem. Você tem que contribuir aí com um valor para manter a sua casa aberta. A sua entidade vai pedir uma guia, a sua entidade vai se utilizar do charuto, do cigarro, do cachimbo, enfim. Você vai ter que, em casas que são liberadas bebida, você vai ter que comprar bebida. Você vai ter que gastar quando você tem que fazer uma entrega. Você vai ter que gastar quando você for num trabalho de praia, porque você vai ter que pagar o ônibus. Se não for o ônibus, você tem que pagar a gasolina do seu carro. E assim por diante. Uma roupa, né? Você quer comprar uma saia para sua baiana. Então, assim, não atropele, né? Tudo tem o seu tempo. Então, a pessoa ela tem que ter conquistado aí uma independência financeira. E aí, o que fazer com esse jovem que continua tendo todas essas sensibilidades e ele não tem condição de trabalhar? Ele tem que estar numa casa onde ele é muito bem orientado, porque também a gente tem que entender que o nosso corpo é a nossa morada e aqui habita quem eu permitir. Então, acredito eu que se este jovem, se esse adolescente ainda não tem algumas responsabilidades, mesmo que materiais, ele também terá dificuldade de ter responsabilidades também espirituais. Então, acho que tudo a seu tempo. Então,
Existe sim várias situações que podem ser feitas para controlar isso, e aí cada casa trabalha de uma maneira. Então eu particularmente sou contra por conta dessas situações em jovens. Em crianças, nós aprendemos que crianças até 7 anos eram protegidas pela linha de Cosme e Damião, e em que então não tinham nenhum tipo de manifestação nem de perturbação. Isso mudou com o tempo, a gente percebe que as coisas vêm mudando, e hoje eu explico que todas as crianças são protegidas desde que elas mantenham a sua inocência. Se essa criança perdeu a inocência, ela também perde essa proteção, e ela é sim tratada como um adulto. Então isso também acontece com os jovens. Então hoje nós temos muitas crianças que procuram o terreiro junto com seus pais, que sofrem perturbação ou que já até sentem a sua mediunidade, então elas são tratadas, elas são cuidadas, e obviamente que se um adolescente não desenvolve, quem dirá uma criança? Então isso na casa que eu trabalho, isso não acontece. A criança passa por um tratamento e aí ela é orientada o que estar fazendo de proteção. Então, eu estou dando a minha opinião, né? Respeito as casas onde eu vejo crianças dentro do congá, respeito as casas onde jovens já trabalham. Na nossa casa nós temos apenas uma situação que são os mirins. Então eu tenho cambones mirins e tenho ogãs mirins, mas eles só trabalham no dia da evangelização infantil, que é um trabalho específico para atendimento de jovens e crianças. E aí eles também participam em algumas festas do terreiro. Mas esses mirins, eles nos ajudam, mas em nenhum momento é desenvolvida a mediunidade deles. Eles apenas nos ajudam como cambones ou como ogãs. Como eu disse, respeito a opinião de outras casas. Existem casas de amigos meus que trabalham crianças, mas esta é a minha opinião. Acho que a mediunidade e o desenvolvimento dela é um assunto muito sério, e eu não acho que um jovem, e muito menos uma criança, tem maturidade para isso. E eu acho que isso lá na frente pode causar problemas, né? Porque nem todo mundo que iniciou jovem como eu consegue continuar, né? Tanto que a maioria dos meus amigos que começaram quando eu comecei hoje nem trabalham mais na Umbanda, né? E eu acho que tudo tem hora, né? A gente tem hora para ser criança, a gente tem hora de ser adolescente, e aí nós vamos chegar na fase adulta. Então eu sempre digo assim: aproveite, estude, namore, vá para balada, aproveita tudo que você tem que aproveitar, porque a hora que você decidir realmente trabalhar com a espiritualidade, você tem que entender que algumas coisinhas vão mudar, tá bom? Então esta é a minha opinião aí, respondendo a pergunta de vocês. Muito obrigado e até a próxima.